Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e eu tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e eu estive nessa instituição por mais de 30 anos. E eu tenho recebido muitos relatos de membros, de obreiros, de jovens, pastores e bispos atuais da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitos. Só para você ter uma ideia, eu recebi um aqui que diz assim: Olá, bispo, nem acabou a fogueira santa direito e a IURD já lançou outra campanha, novamente mandando os membros fazer uma loucura no altar para derrubar a possível muralha da sua vida. São vários os relatos que chegam através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. São vários. E através do e-mail também, alfredopfilho@me.com. Outro aqui que eu recebi de um pastor. Ele recebeu esse recado. Diz assim: pessoal, vamos colocar toda a força hoje em Jericó. Então, a campanha de Jericó. Podemos trabalhar para segunda-feira, dia 19, porque é muito forte o argumento para derrubar as muralhas econômicas. Creio que vai arrebentar. Então, arrebentar, você já conhece esse linguajar, quer dizer, vai ser muito forte financeiramente. Creio que vai arrebentar tanto no domingo como na segunda, porque vão fazer a campanha de Jericó, dia 18 e também dia 19. 18 domingo, 19 segunda. Quanto ao DZ, o que é DZ? O dízimo. Essa é a direção do que se fará no Brasil e vamos na mesma fé. Esse pastor que me mandou aqui é dos Estados Unidos, porque normalmente quando acontece a campanha ela vai para todo mundo. Dupla honra, DZ dobrado até o final do ano, ou seja, dízimo dobrado até o final do ano. Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Vamos chamar à frente para ungir aquelas pessoas que têm fé de fazer o dobro daqui até o fim do ano. Mas em compensação, Deus também fará no mínimo o dobro nas vendas, contratos, orçamentos, clientes, lucro, faturamento. Foi passado nessa segunda-feira, Jericó dia 18, para segunda o dízimo de 20% até o fim do ano. Aí o pastor diz assim: bispo, eu não tenho valor de fazer isso com as pessoas. Honestamente, penso igual ao pastor que o Senhor leu o e-mail dele. Então, meu irmão e minha irmã, veja, as campanhas na Igreja Universal do Reino de Deus, elas não são feitas para lhe abençoar. Elas são feitas para arrancar o dinheiro do povo. São campanhas programadas. São campanhas programadas. Usam versículos isolados
para fazer campanhas, para arrancar dinheiro. E você, pastor, você tem conhecimento disso. Você sabe, quando você entrou para fazer a obra, assim como eu também, nós pensávamos em ganhar almas, em ajudar as pessoas. Eu entrei com 17 anos. E o meu desejo era realmente ganhar almas. Mas nós fomos vendo que houve uma mudança na cúpula da igreja. Eu lembro que o bispo Macedo, ele pregava no rádio e dizia que na Igreja Universal do Reino de Deus era proibido proibir. Hoje, o que você vê? São proibições de todos os tipos, através do Intelimem, através do Godlywood, das redes sociais, das reuniões de obreiros, de pastores. Você veja o dízimo de 20% até o fim do ano. Veja quantas coisas. Eu lembro que não havia na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, o bispo, ele não era a favor ao aborto. De repente o bispo aparece dizendo ser a favor ao aborto. Você veja, eu lembro que quando nós entramos na Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Macedo falava assim: nós somos cristãos. E ele até dava exemplo de outras igrejas. Ele dizia assim: olha, nós nem podemos falar como falam os batistas, dizendo eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou católico, eu sou espírita. E mandava a gente falar, somos cristãos, seguidores de Jesus. Agora não, você ouve e você tem que dizer, eu sou a universal. Eu sou a universal. E quantas pessoas elas têm dito assim, eu nasci universal, cresci universal e vou morrer universal. Era o que o bispo Macedo falava da Igreja Católica. Ele dizia assim, olha, tem pessoas que dizem, nasci católico, cresci católico e vou morrer católico. E ele acrescentava, e vai para o inferno católico. E hoje é a mesma coisa. A idolatria das imagens da Igreja Católica, agora a idolatria da arca, a idolatria do templo, a idolatria da instituição. Você veja que existem famílias que brigam por causa da instituição, casais que se separam por causa da instituição, sem falar, por exemplo, nas alianças políticas que são feitas apenas para chegar ao poder. Você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você, pastor, você, obreiro, quantas vezes você falou mal da Igreja Mundial, não foi verdade? E aí o Marcelo Crivella aparece na Igreja Mundial. O Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro fazendo aliança com o Garotinho. A Record, que era para pregar o Evangelho, o que a Record ela transmite? Veja
o que eles fizeram, o que essa cúpula ela fez com a Igreja Universal do Reino de Deus. Veja o que a cúpula ela fez. As heresias deturpam a palavra de Deus. A evangelização agora é feita, não é com a palavra, a evangelização é feita com demônios, com acidentes de pessoas que saíram da igreja e morreram. Eles colocam medo. A evangelização é feita, o pastor chega e diz assim, vou fazer um trabalho. Assim que eles evangelizam, vou fazer um trabalho. E você sabe que até crimes eleitorais, por exemplo, agora na época da campanha eleitoral, e eu conversava com uma pessoa que me ligou, membro da igreja, e dizendo, eu falei para ela, mas você não sabe que isso é crime? Você trabalhar a política dentro da igreja, ainda que disfarçadamente? É crime. Mas a pessoa faz achando que está agradando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Eu também achava. Eu tinha aquela consciência, vamos nos fazer de bobos para ganhar os bobos, os tolos para ganhar os tolos. Mas estava errado. Estava errado. E por isso eu estava corrompido. Corrompido, porque achava que essas coisas erradas eram para o desenvolvimento da obra. Mas Deus não estava se agradando e Deus não está se agradando. Deus não está se agradando. E por isso acredito eu que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu comigo. Para que eu saísse realmente e visse o que estava acontecendo e quão mal eu estava. Porque até mesmo as coisas erradas que eu fazia, que eu praticava, achava que não era tão grave assim, porque dentro da instituição eu via coisas erradas e se falava que era para a obra de Deus. Então você pastor, você bispo, você obreiro, você membro, você jovem evangelista, veja a situação. Será que você está realmente servindo a Deus ou a homens? Será que você está servindo a igreja de Cristo? Ou você está servindo a uma instituição? Analise, pense. Tudo gira em torno do dinheiro. Repare, você não recebe uma mensagem, você vai à igreja para assistir um culto, participar de um culto, e o que você ouve? São campanhas, vendas de livros, campanhas eleitorais, mandamentos disso, mandamentos daquilo, opressão disso, opressão daquilo. Veja se você está realmente servindo a Deus. E pastor, bispo, eu quero ler para você Ezequiel. Sei que você conhece. Você é esposa de pastor, que não tem futuro, não pode nem ter um filho. Sem falar nas injustiças, os 2 pesos e 2 medidas que você sabe que acontece dentro da instituição.
Eu estou falando as coisas aos poucos, porque nós falamos aqui as coisas e tem gente que não acredita. Ainda que a gente coloque um vídeo do Bispo Macedo falando que bebe cerveja, que bebe vinho, ainda que a gente coloque um vídeo do Romualdo, do Sidney Marques, áudios, tem pessoas que ainda dizem que é montagem. Imagine se eu falar sobre fábrica de cerveja, que já passou pela cabeça da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, montar uma fábrica de cerveja. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Mas, escute o que eu estou falando para você, pastor. Membro, obreiro, bispo, você que ainda tem um pouco de temor a Deus. Escute o que eu vou ler para você. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo, termo quer dizer fim, porei fim no seu pastoreiro, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Deus está agindo. Deus está agindo. E você pode esperar, pastor, bispo, membro, obreiro, jovem e evangelista. Deus está agindo e tomando providência. O anjo da justiça
já está aqui na terra. Se você gostou do vídeo, dê o seu ok, compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus continue nos abençoando. Um forte abraço. Vamos em frente.